do capitalismo internacional. Essa semana, o Antônio Delfim Neto escreveu um artigo na Carta Capital denunciando agora, que o velho é meio diabólico, só fala depois, né? Ele denuncia que o processo de especulação cambial que os bancos faziam contra a economia brasileira, que mantiveram a taxa de câmbio do real para o dólar fictícia e valorizando o real mais do que ele era, causou um prejuízo de 550 bilhões de dólares ao setor industrial brasileiro. Ou seja, teve também uma burguesia brasileira que perdeu dinheiro durante o neodesenvolvimento. Perdeu para quem? Para os bancos que manipularam a taxa de câmbio. Porque a taxa de câmbio do dólar é um mecanismo perverso que pode acumular sem conter produção efetiva. Bem, então nós chegamos à seguinte situação hoje, que é mais ou menos consenso entre todas as forças de esquerda, inclusive os companheiros do PSOL, até o PCO. Concordo. O PSTU não, porque são um patinho feio. Aí é só problema de psicologia, vai dar tudo. Se tiver algum companheiro, me desculpe. Sempre tem medo. Não se segura, né? Bem, qual é o diagnóstico que toda a esquerda concorda no Brasil? Nós estamos enfrentando 3 crises atualmente. Primeiro, uma crise econômica, que é grave. Uma crise que aqui não vamos analisar, mas que parou a indústria. A economia faz 2 anos que não cresce. Pararam os investimentos na produção. E, portanto, se não há investimento, não há crescimento nos próximos anos. A expectativa mais otimista é que o crescimento volte lá para o 18. Tá? Então nós vamos viver um período difícil para a classe trabalhadora. E para a economia como um todo. Ontem de noite o governo anunciou que esse ano a economia vai cair 2,5%. Já é a recessão. Nós temos uma crise social que não aparece nos jornais e que a esquerda ainda não se deu conta. Estou falando com uma autocrítica, embora no nosso debate sempre não aparece. Aquelas mobilizações de junho de 13 que foram importantíssimas da juventude, que denunciaram as mazelas não resolvidas do neodesenvolvimentismo, não só não foram resolvidas nesses 2 anos, como se agravaram. Vocês têm alguma dúvida? Os programas de caixa, da Minha Caixa, Minha Dilma, estão parados há 2 anos. Por que voltaram as ocupações urbanas com mais intensidade? Porque não tem casa. Portanto, há um bolsa de tensionamento nas grandes cidades que ninguém sabe como vai estourar. Nós temos um problema de transporte público, que o trabalhador brasileiro virou sardinha e paga para ser sardinha. Felizmente, nós temos inclusive um prefeito lá de Maricá, no Rio de Janeiro, que eu vivo citando como exemplo, porque a prova é uma cidade de 200 mil habitantes e a prefeitura estatizou o transporte público, e o transporte público é gratuito para todo mundo. Portanto, é possível, mesmo uma pequena prefeitura. E nós temos um problema social dessa juventude. Não sei como é que eles não reclamam. Tem 8 milhões que todos os anos fazem um Enem, saem do ensino médio. E quantas vagas a Universidade Brasileira oferece? 1.600.000. Entre pública e privada. E os outros 6.400.000, o que nós vamos dizer para eles? Faça o Enem ano que vem? Faça o Pronatec da Cátia Abreu? Vire eletricista? Não. Nossa juventude que entra na universidade tem direito. Jamais. Agora, para você botar 6 milhões de novos estudantes por ano, precisa de investimentos pesadíssimos. Não é botar lá um filósofo de ministro
Vou pensar para onde vai a educação. Aí tem que ser investimentos pesados que tu tem que tirar em juros. Tá? O dinheiro tem. Só que estão sendo desviados para o juros. Bem, e por último, para entrar no tema da noite, nós temos uma crise política. A crise política pode ser analisada, e certamente os companheiros são especialistas aí, de vários ângulos. Mas o principal deles é que os capitalistas sequestraram a democracia formal pelo sistema eleitoral que nós vivemos. Vocês viram as denúncias? 10 empresas elegeram 70% dos deputados. 10 empresas. Então não tem mais bancada de partido, é bancada do Bradesco, da Bala, da igreja. Ah, não posso dizer, não me fez na turma da marcha, me critica. O Cunha é réu no processo do Lava Jato, acusado de ter recebido 100 milhões das empreiteiras, da qual ele teria distribuído e eleito 200 deputados que estão na mão dele. 204. Esses 204 tem partido? Tem partido de aluguel, mas está lá do PT, lá do PSB, de todos os partidos, todos sempre é um exagero, né? Mas independente da sigla, foram financiados. A Operação Lava Jato não é um problema de corrupção. Está bem, 3, 4, 5 diretores da Petrobras botaram a mão no dinheiro, tem que devolver e ir para a cadeia. Porém, o problema não é o diretor da Petrobras, que era uma peça no sistema. O problema era que todo aquele dinheiro era para sustentar o sistema eleitoral de todos os partidos. Que o juiz Moro, por sua mulher ser advogada do PSDB, manipula na hora de publicar e vazar as informações do processo. Porque entre os prováveis réus, o PSDB foi o que mais utilizou dinheiro no processo Lava Jato, com 44 milhões. Mas isso não vaza. Vaza só quando pega alguém do PT, alguém não sei o quê. Ó. E aqui uma autocrítica de novo para a esquerda. A esquerda está quieta. Fala em Lava Jato, leva um susto. Nós perdemos a oportunidade na Lava Jato lavar o sistema eleitoral brasileiro e denunciar que o problema não é a corrupção. O problema é o sistema eleitoral brasileiro que leva, que cada eleição nós vamos ter Lava Jato. Daqui a 2 anos vai ser mais uma. Pode mudar até os valores. Bem, nesse sentido, a decisão do STF, como já foi anunciado, é muito importante. Porque pelo menos coloca um breque. Embora a porta do caixa 2 das outras locaturas vai continuar. Então, companheiras e companheiros, nós estamos dentro de um diagnóstico grave. Como eu disse no início, não é sempre na história que se acontecem essas crises. Aconteceu em 64, aconteceu em 89, né? E agora bateu na nossa porta. Então se abre um período de transição em que o modelo antigo já não funciona, que era o neodesenvolvimentismo, e nós não sabemos o que colocar no lugar. E não temos forças articuladas para colocar no lugar. Então esse é o momento agora, e por isso fico feliz que vocês tenham tomado a iniciativa de fazer tantos debates. Porque só tem um jeito. Nós temos que aglutinar as forças de esquerda e debater. Encontrar as saídas que a classe trabalhadora quer para esse momento da crise. Mas o pior dos mundos é já errar no diagnóstico e fazer de conta que não tem crise. Tá? Bem, então, avança um pouquinho mais. Como que as classes estão se comportando para tentar se aglutinar, para apresentar saídas para as crises? Na classe dominante, o que a gente percebe é que eles estão divididos. Para nossa sorte. Quando eles conseguirem se unir, dá telha.
Então eles estão divididos por hora. E por isso as dificuldades deles se arrumar institucionalmente. Porque primeiro eles têm que se acertar em qual proposta. Tá? E eles estão divididos porque o setor hegemônico da burguesia brasileira, que é o capital financeiro e as empresas transnacionais, o projeto deles é voltar ao neoliberalismo. E explicito isso, sobretudo tenho lido muito no Valor Econômico, que é o único jornal da burguesia de alguma credibilidade. Porque lá, como circula só entre eles não podem se mentir, né? Então eles fazem a debate de ideias deles lá no jornal deles. Eu leio para saber o que eles pensam. Veja, isto é, isso aí é folhetim que não funciona nem em banheiro. Bem, então, o setor hegemônico que tem mais poder, bancos e empresas nacionais, querem a volta ao neoliberalismo. E explicito isso na defesa do realinhamento da nossa economia dos Estados Unidos. Eles falam, eles não têm coragem de falar a volta da ALCA, que já foi derrotada. Então eles dizem, não, um acordo bilateral, um novo acordo. E no fundo, a lógica deles é a mesma de 64. Eles sabem que para a economia brasileira voltar a crescer, tem que ter pesados investimentos produtivos. Como eles não querem, porque eles estão no sistema financeiro, eles dizem o seguinte: se nós se aliarmos com os americanos de novo, se subordinar ainda mais ainda, com um acordo de livre comércio, os americanos vêm aqui investir e vão produzir um novo milagre econômico, como foi de 64 a 73. Essa é a ilusão deles. Segunda proposta deles, Estado mínimo. Corta gasto social, para de fazer. E eles não falam investimento, eles falam gasto. Tudo é gasto, saúde é gasto, educação é gasto, tudo é gasto. Tá? E o terceiro pilar, corte dos direitos trabalhistas. Porque isso eles sabem melhor que nós, estudaram Marx, eu acho melhor que nós. E a taxa de lucro deles, para eles competir com a burguesia internacional, depende deles pagar menos salário, menos direito para a classe trabalhadora. Tá? E é isso que eles estão tentando fazer. Bem, há um segundo setor da burguesia, ligada mais à produção, às empreiteiras, que não concorda com isso. No fundo, eles sonhariam com a volta ao neodesenvolvimentismo. E por isso que muitos deles vão lá no Instituto Lula e dizem, volta Lula. Tá? Ou seja, tem uma parte da burguesia que ainda sonha em repactuar com nós. Mas nós temos que dizer para eles, vocês vão brigar com os bancos? Ou vocês só querem repactuar com nós para nos acalmar? Tá? Então, esse setor da burguesia produtiva também é vacilante. Eles não têm claro entre eles. Por eles têm uma certeza. E para a taxa de lucro deles aumentar, eles dependem do mercado interno. E, portanto, não é conveniente para um friboi que o trabalhador assalariado diminua o salário, que vai parar de comprar carne. Vai parar, a Nestlé não quer que a turma pare de comprar leite na caixinha. Tá? Bem, siga. E há esses lumpen que andam por aí de vez em quando nas ruas, pregando golpe. Tá? Esses lumpen que estão pregando golpe é igual aos cães da burguesia. Eles ficam latindo o programa, mas não tem força social ainda por trás. É claro que não está descartado um golpe contra Dilma, mas esses que estão defendendo não são a força. Então, por hora, o golpe está descartado, porque as outras duas forças reais, econômicas que há na sociedade, ainda não se decidiram pelo golpe. Porque eles fazem uma análise política que é muito perigoso. Aplicar impeachment para Dilma e desata forças populares que ninguém sabe no que vai dar. Porque pelas mesmas razões jurídicas que haveria para tirar Dilma, tem para tirar o Alckmin, tem para tirar o Pezão, tem para tirar o Richa, tem para tirar o Sartori. Ou até o doido do Hélio Bicudo, eu nem sei como classificar, acho que só como cristão iludido, que aí foram perguntar para ele, né, com seus 92 anos, mas doutor, o senhor tem certeza que quer impeachment da Dilma?
Ele disse, eu me esqueci de escrever lá na petição, eu quero o impeachment da Dilma e do Congresso. Olha, entendeu? Então, os que diziam que o Hélio Bicudo, o enorme jurista, pediu impeachment, pois é, ele está dizendo que quer também de todo o Congresso. Ah, então olha, samba de crioulo doido numa noite de estudo temporal e faltou isso. Então a burguesia não está se entendendo. E isso está dando fôlego para a Dilma. Bem, vou falar um pouquinho. Já vejo que aqui todo mundo é governista. Menos eu e o Ailton. Brincadeira, senão vocês não prestam atenção. Nós temos uma dificuldade na luta política atual, na luta institucional, porque o nosso time que está lá em Brasília só faz gol contra. E não há torcida que se mantenha indo no estádio para ver gol contra. Então, o governo cometeu muitos erros, cometeu os erros na montagem do ministério, que não respeitou a composição de força que a elegeu em outubro, cometeu erro no núcleo central do Palácio Planalto, que é 4 panacas, que é o adjetivo melhor que eu achei lá para os 4 que aconselham ela, que se reúnem toda segunda-feira para fazer análise de conjuntura política. E por isso que ela acerta todas, né? Então ela está com um núcleo político. Até o Lula reclamou, disse, Dilma, assim não dá, né? Melhor aí, no meu tempo tinha outros, tal. Aí a Dilma se convenceu que os 4 do PT eram ruins. Ela chamou o Temer. Na hora o Temer aguentou. Então é claro, tem problemas de direção política do governo. Só faz gol contra. Tá? E tem problemas da confusão geral na sociedade, que é a política econômica que ela entregou para o governo. Elas têm as suas responsabilidades. E aí que eu vou chegar um pouco também. Como a classe dominante não tem unidade, qual o projeto que ela quer botar no lugar, e não tem coragem de explicitar para a população que é o neoliberalismo, ela está adotando agora uma tática de ir plantando o seu projeto naqueles espaços da sociedade onde ela tem hegemonia. Então ela vai plantando no Congresso. Olha a pauta dos projetos do Congresso. É o neoliberalismo puro. Pior, no Judiciário, olha a pauta que eles vão dando à burguesia, para o Gilmar Mendes, para o Moro. Tá? É a pauta do neoliberalismo. Tá? O Gilmar Mendes perdeu a compostura até, ele virou porta-voz do Fernando Henrique do Supremo Tribunal Federal. Né? Tirou a toga até. Tá? Bem, e utilizando a mídia também como espaço hegemônico que eles têm para projetar o que eles querem e não os verdadeiros problemas que poderia levar a sociedade a uma reflexão mais séria. E por último, eu vou botar só na minha conta, não aos movimentos onde nós discutimos, mas eles estão infiltrando o programa neoliberal com os seus agentes que eles têm dentro do governo dele. Seja o Levi, seja outros ministros que estão lá aplicando o neoliberalismo. Inclusive nas grandes empresas estatais. Esse senhor que está aí na Petrobras agora, esse sujeito é convicto neoliberal. Banco do Brasil está dizendo. Caixa Econômica também, Banco do Nordeste é com vocês. Então, olha, os 4 principais operadores públicos da economia estatal são geridos por pessoas que são convencidas pelo neoliberalismo. É uma convicção ideológica. Tá? Se escapou o Coutinho que é ser falido. Bem, então é claro que esses operadores começam a operar o que o mercado quer e não o que o programa elegeu em outubro. E isso gera uma dificuldade para nós manter o projeto. Tá? E por isso que nós temos unidade nos movimentos populares de fazer uma crítica contundente à política econômica do governo. Nós vamos defendê-la
por uma questão de democracia, porque nós votamos nela. Mas nós não aceitamos essas burradas da política econômica que está levando ela a perder a base social, inclusive. Então, é preciso mudar a política econômica. Com uma medida de emergência, porque ainda não estamos resolvendo o debate do projeto para enfrentar as 3 crises. Tá? Finalmente, então, para não aborrecermos, no campo da classe trabalhadora, sentido genérico, nós estamos enfrentando muitas dificuldades para construir o nosso projeto. Tá? Não está sendo fácil. Mesmo no tema da reforma política, nós ainda não temos a unidade entre os movimentos populares. Tá? Alguns achávamos que só devolve o Gilmar era suficiente, outros o projeto da coalização, e outros queremos uma Assembleia Constituinte, ainda que sabemos, ela só virá quando tivermos um reacesso do movimento de massa na rua, ou seja, uma outra correlação de forças. Então também a Assembleia Constituinte, vamos se unir, que é uma solução para o mês que vem. No mês que vem eu devolvo o Gilmar e é aprovar os projetos que a coalizão apresentou lá no Congresso e que eles estão passando o rolo. Tá? Mas como projeto de médio prazo, nós não temos ainda uma unidade de qual reforma política nós precisamos, nos seus detalhes. Tá? Porque senão também nós só caímos do contra a corrupção, que é pouco. Nós temos que reformar todo o sistema político e eleitoral do país. E para isso, precisa uma outra correlação de forças que nós ainda não temos. Bem, então, as energias que nós estamos colocando agora é justamente criar um ambiente de unidade entre as mediações da classe trabalhadora, sindicatos, partidos, associações, igrejas, pastorais, movimentos, criar um clima de debate para que todos aportem e debatam qual é o projeto que nós temos que construir para o futuro, para poder enfrentar as 3 crises, sabendo que vai ser de médio e longo prazo. Então isso não é para assustar ninguém, é porque nós aqui temos uma responsabilidade, nós estamos analisando a conjuntura, a correlação de forças. Então, o período histórico que nós estamos vivendo, ele é tão complexo e sui generis, que nós só vamos sair dele daqui a 3, 4, 5 anos. Por que não dá para sinalizar tempo? Porque nós não vamos decidir, inclusive, pela via eleitoral. Tá? Cá entre nós, já que somos todos companheiros aqui, o Lula já se apresentou. Ó, essa esculhambação não está funcionando, eu vou voltar para 18. Mas na cabeça do Lula, eu estou falando isso com uma crítica fraternal, na cabeça do Lula, tá, eu ganho as eleições de 18 e volto ao programa neodesenvolvimentista. Mas nós aqui, se o Marx não está errado, já descobrimos que o modelo